Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje estamos aqui mais uma vez com a presença do professor Caleb, ele que já esteve anteriormente aqui conosco também. Se você quiser procurar também um episódio sobre aquisição de língua, foi um podcast muito incrível. Muitas pessoas deram feedback positivo desse podcast, porque abriu muito a mente delas. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o mundo muçulmano. O professor Caleb voltou para cá, para o CT, para dar aula para a gente sobre essa temática tão importante, e tem sido uma semana muito enriquecedora, a gente abordando o assunto do mundo islâmico, sobre os muçulmanos. A gente vai tratar sobre essa temática um pouco aqui hoje com vocês. Para começar, eu queria pedir para o professor se apresentar aqui para vocês, falando um pouco sobre a sua trajetória, como ele foi parar nessa temática do mundo muçulmano. Conta um pouquinho pra gente, professor. Olá, gente, tudo bem com vocês? Um prazer estar de volta aqui. De fato, a última vez foi bem legal também o bate-papo. E aí aqui na Missão Mais a gente ajuda em duas disciplinas, né? Com 2 momentos do ano. Eu venho no início do ano e venho agora também no final, na parte do segundo semestre deles. E essa segunda parte eu estou mais falando sobre a questão do islamismo, né? Uma introdução, mas a gente trata mais sobre o mundo muçulmano. A nossa história com o mundo árabe, especificamente falando, começa desde a nossa igreja local, desde o nosso tempo de treinamento teológico. Naquela época não havia escolas de missões como a gente tem hoje, e numa das aulas que a gente teve, uma palestra, na verdade, de um missionário da Inglaterra, a gente ouviu pela primeira vez que o maior desafio da Igreja de Cristo naquele então, isso há mais de 20 anos, era o mundo muçulmano. E isso despertou a nossa atenção. Uma estatística não deixou a gente dormir naquele dia, tanto eu quanto a esposa, e a gente então se preparou para poder ir a esse grande desafio que foi colocado diante de nós, né? Que para cada 1,5 milhão de muçulmanos nós só tínhamos um missionário cristão entre eles, e quando a gente afunilava os dados, a gente percebeu que para o mundo árabe esse número era ainda mais desafiador. Então a gente quis ir para lá, a exemplo do apóstolo Paulo, a gente quis ir aonde ele ainda não tinha sido anunciado, né? E aí uma série de coisas aconteceu, a gente se preparou, passou um tempo num país da América Latina, e aí no início dos anos 2000 a gente começou a nossa trajetória ali no Oriente Médio mesmo, lidando e estando presente com essa comunidade islâmica, mas de etnia árabe. Então a nossa história começa mais ou menos assim. E já está há quanto tempo, mais ou menos, abordando esses assuntos em aula, professor? Então, quando o nosso primeiro período foi ali de 2005 até 2010, nós ficamos todo esse período por lá, sem vir ao Brasil. E desde então, desde 2010, quando a gente voltou do Oriente Médio, a gente começou a colaborar com algumas agências, alguns centros de treinamento, especialmente a agência que eu fazia parte, pediu também a nossa ajuda nessa área. Eu já era professor de formação e a gente começou a auxiliar nesse sentido, né? Só que no nosso retorno ao campo, depois da primeira vinda ao Brasil, a gente mudou de região, ainda dentro do mundo árabe, mas em outra região geográfica. E aí a gente percebeu, pelo menos eu percebi, que a gente precisava se aperfeiçoar um pouco melhor, e foi quando eu fiz uma especialização na Espanha sobre ciência do islamismo. E aí quando a gente fez isso, o horizonte ainda se ampliou um pouco mais. Então desde então a gente tem colaborado com algumas agências de formação de missionários dentro do Brasil, especialmente a missão MEAB, que é a Missão Evangélica Árabe do Brasil, que oferece um treinamento teórico e prático ali na tríplice fronteira em Foz do Iguaçu, na fronteira com Paraguai e Argentina. Falando ainda um pouco sobre essa temática, né? Para a gente foi muito incrível ouvir todas as histórias. O professor tem muita história para poder contar. Eu queria que você contasse uma que mais te desafiou e mais marcou também nesse contexto que a gente está conversando aqui hoje. Legal. Esses dias eu recebi uma triste notícia, né, de a perda de um grande amigo que a gente fez no mundo árabe. Na verdade era o meu melhor amigo até no mundo árabe, e a nossa história com ele é bem interessante, porque quando a gente conseguiu chegar no nosso segundo período no mundo árabe, nós fomos morar no norte da África, num país do norte da África, 99% da população islâmica,
E a gente, para encontrar um caminho de servir a comunidade, ou para abrir portas para a comunidade, eu tenho uma formação, eu não sou da área do esporte, mas eu fiz uma formação aqui de treinadores de futebol para crianças e adolescentes. E eu usei isso por muito tempo no campo missionário, tanto no Oriente Médio como também no Norte da África. E a gente então conseguiu um espaço numa quadra que ficava dentro de uma mesquita. Mesquita é o templo de adoração dos muçulmanos. E a gente então descobriu que eles tinham uma quadra, mas não tinham um projeto para a quadra. Eu tinha um projeto e não tinha quadra. Então a gente conseguiu aí unir o útil ao agradável. Mas durante o lidar que eu tinha todos os dias com as crianças, eu percebia que o líder religioso da mesquita, ele ficava meio que me vigiando, ficava meio que por ali perto de mim, para ver o que eu estava falando com as crianças, né? E a gente foi cultivando uma amizade interessante. Eu pedi para que ele também me ajudasse no dialeto local, era diferente do que eu já falava, então foi meu professor também. E ele, como um bom muçulmano e ainda religioso, ele buscava o tempo todo me islamizar, né? E então ficava naquela nossa, você ouviu na aula essa semana, né? A gente tinha a nossa boa jihad, a jihad boa aí, que era a jihad da gente se ser uma melhor pessoa dentro do nossa linha de fé. E assim foi, a gente lidou muito tempo juntos ali, ele de fato virou um grande amigo, eu ia às celebrações que eles tinham da fé dele para poder entender um pouco melhor. Mais uma vez eu convidei ele para ir na minha, né? No Natal, em 2013, eu convidei para que ele pudesse celebrar o Natal junto conosco, na nossa casa. O dia de Natal é o meu aniversário também, então foi mais um motivo para ele poder ir. E ele foi, na expectativa dele, ele disse para eu falei, ó, essa visita vai demorar. Então ele falou, ó, então se vai demorar eu vou levar o meu tapete, porque eu oro 5 vezes ao dia. Eu falei, pode trazer seu tapete, não tem problema nenhum não. E ele foi para minha casa, a gente entrou em assuntos muito interessantes por ali, mas acabou que ele nem se lembrou de orar, porque houve um episódio da minha Bíblia, eu colocava propositalmente a minha Bíblia aberta, num lugar de destaque na casa, e a mulher dele achou que era o Corão, né? O livro sagrado do Islã. Mas não era a Bíblia. A minha esposa falou, não, é a Bíblia Sagrada. Mas a esposa dele então falou, não, esse livro é um livro adulterado, é um livro que vai trazer maldição para vocês. Mas como ele já era meu grande amigo, ele disse para ela, não, é um livro sagrado como o nosso. E ela continuou insistindo, dizendo que era um livro ruim. E ele falou, eu vou te provar que não é. Então ele pediu para ler o livro. Ele falou, pega o livro para mim, Caleb, que eu vou ler. Aí eu fiz como eles fazem, fui lá, lavei a minha mão, peguei o livro e entreguei para ele aberto no Evangelho de João, capítulo 1. E ele começou a ler, né? Na língua portuguesa fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas na língua árabe não fala verbo, fala a palavra de Deus. No princípio era a palavra de Deus e a palavra de Deus é o próprio Deus. E a palavra era Deus e a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. É a primeira vez que esse cara ouviu ou leu num texto que não é o dele, sagrado, um apelido que o islamismo dá para Jesus. Jesus, entre os apelidos que ele tem no islamismo, um deles ele é a palavra de Deus. Eu creio em batalha espiritual. Ele engasgou, ele não conseguiu ler, ele conseguiu ler. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que no tempo árabe, na língua árabe e na língua hebraica, esse verbo ser, estar não existe. Então a tradução seria, e o verbo é Deus. E ele não conseguiu ler. A gente percebeu que ele deu uma engasgada ali. E então assim foi uma experiência muito significativa para a gente, porque a gente percebeu que aquilo balançou ele, né? Então, perto de eu ir embora daquela região, eu dei para ele uma Bíblia, né? E entreguei ainda com um versículo que o Corão traz, que diz assim, se você tiver alguma dúvida a respeito da fé, busque no livro que foi escrito antes do Corão. E toda vez que a palavra livro está escrito no Corão com letra maiúscula, está se referindo à Bíblia, né? E aí eu passei anos pedindo à igreja brasileira para orar, para colocar dúvida na cabeça desse amigo. Só que há uns 2 meses eu recebi a notícia de que ele tinha falecido. E ele nunca me ligou para dizer que tinha dúvida, nunca ligou para mim para falar que ele tinha tido um encontro com Jesus, mas eu sigo crendo, assim, na minha esperança pessoal, né, de que
eu possa me reencontrar com meu amigo no céu ali, que de fato ele tenha podido ler o livro sagrado e encontrado Jesus, como milhares de muçulmanos hoje fazem ao redor do planeta. Uau, história incrível demais. Muito legal. Você falou aí algumas coisas, né, bem pontuais sobre a cultura. E a gente aprendeu aqui, bem no início da aula, sobre a cosmovisão que a gente carrega, né? Todo mundo tem uma cosmovisão. E a gente, como missionário, é importante a gente entender a cosmovisão que eles acreditam, a cultura local, para assim, a gente conseguir abordar melhor e também pregar o evangelho. Falando sobre isso, e falando um pouco também sobre essas experiências de campo, qual tem sido o maior desafio, na sua opinião, para um missionário dentro da cultura árabe? Primeiro a gente tem que diferenciar um pouquinho, porque quando a gente fala cultura árabe, a gente não engloba somente adeptos do islamismo, né? O mundo árabe, majoritariamente, ele é muçulmano, até por conta da religião ter nascido na Arábia, através de um árabe chamado Muhammad e tudo. Mas ali no Oriente Médio e no norte da África, a gente tem, entre os árabes, algumas etnias religiosas distintas, como cristãos. Muitos países da região tem uma população expressiva de cristãos, como o Egito, 10% da população, isso dá quase 10 milhões de pessoas. A Síria também tem uma população de aproximadamente 9%, a Jordânia tem uma população de 4%, a Palestina, se eu não me engano, fica entre 10% e 15%, e o Líbano, que é a maior população cristã da região, que chega em torno dos 37% hoje, mas no passado já foi 70%, né? Então é bom a gente distinguir, vocês aprenderam isso durante essa semana, nem todo árabe é muçulmano, né? E nem todo muçulmano é árabe. Mas o desafio grande para a gente vivendo entre muçulmanos, e especialmente se eles são árabes, foi o que eu comentei em sala de aula, né? Nós estamos trazendo uma mensagem, ou tentando levar uma mensagem de salvação que vem de um homem judeu chamado Jesus. Jesus tem uma importância grande dentro do islamismo, é visto como o principal profeta depois de Muhammad e tudo. Isso é pontos que a gente tem em comum para poder compartilhar a fé com eles, mas não deixa de ser um judeu, não é? Então eu acho que o grande desafio é esse, dizer para eles assim, a solução da sua vida vem de um homem da etnia judaica, né? E então isso é um baita desafio, saber conduzir uma conversa ou um processo de evangelização, então desafia muito o missionário a entender como é que tudo isso vai acontecer, né? Então, portanto, ele vai precisar estar bem atento a aspectos culturais, de cosmovisão, como eles enxergam o mundo, né? Mas para mim, na minha opinião, é muito difícil você dizer para um muçulmano de origem árabe que a solução para a vida dele, o acesso dele ao céu vem de um homem judeu que é tido e é considerado por nós o próprio Filho e também o próprio Deus. Isso a gente ouviu muito essa semana e acaba pegando muito a gente, né? Porque a gente vê que às vezes a gente está dentro de uma bolha no Brasil e achando que é tão fácil só simplesmente chegar lá, pregar o evangelho e fim. Exato. E quando na verdade não é isso, né? Tem essa questão do relacionamento, de entender a visão do outro, para também na hora de pregar o evangelho, saber pregar também e não acabar com tudo numa conversa. Falando um pouco sobre essa matéria e o impacto que ela causa para a gente, qual é a necessidade da gente como missionário em formação aprender essa matéria aqui no CT, por exemplo? Então, essa matéria eu acabo trazendo duas disciplinas coligadas aí, né, para começar com vocês. Então, vocês viram no início que a gente comentou muito o aspecto de antropologia cultural. Para quê? Para poder entender a visão do outro, né? Então, cosmovisão significa visão de mundo. O jeito que eles enxergam o mundo é diferente do jeito que nós enxergamos, né? Então, essa matéria, na minha opinião, é de vital importância, as duas disciplinas, porque se a gente não entende o desconhecido, a gente vai ter muita dificuldade de cumprir a missão que a gente tem, né? E geralmente a gente é muito levado e muito treinado a defender a nossa fé, né? Eu acho que os centros de ensino do lado do Ocidente, eles são muito apologéticos. E numa cultura dessa,
A apologia somente não vai ser tão útil, né? O relacionamento é mais importante, a aproximação, os pontos em comuns, e para tudo isso acontecer, vai ser preciso ter muita sensibilidade, vai ter que ser muito humilde para poder querer aprender junto com eles, né? Abrir mão de alguns preconceitos que a gente tem, não achar que todos eles são violentos ou que a religião deles traz maldição, porque eles também pensam isso da gente. Então, quando você mostra respeito pelo desconhecido e quer entender através deles aquilo que eles creem, geralmente as portas se abrem mais, né? Então, não é somente ir com a Bíblia debaixo do braço e achar que anunciando Cristo para eles tudo vai se resolver. A palavra tem poder, o Espírito Santo continua atuando, mas a gente também tem que usar de muita inteligência emocional, cultural, para poder então aplicar isso para ganhar um muçulmano para Jesus, né? Um baita desafio, continua sendo o maior desafio da Igreja de Cristo, né? Porque é uma fé que nega na essência quem Cristo é. Para eles Cristo não é Deus, Cristo não é o Salvador, Ele não morreu na cruz. Então são aspectos que para a gente já está pré-determinado, a gente já tem isso como consciência e é como você mesmo disse, até aqui no Ocidente, qualquer pessoa, mesmo não sendo religiosa, tem como pano de fundo que Cristo morreu por elas, ou morreu pela humanidade. Lá não. Essa é a grande mentira que um cristão pode contar a ele. Então acho que aí está o grande desafio e a importância de uma disciplina dessa coligada, né? De entender o que é o islamismo e também entender como é que eu me comporto numa cultura que não é a minha e pensa totalmente diferente de mim, especialmente na questão religiosa. Muito interessante. E para a gente finalizar, a última pergunta. Se você pudesse dar um conselho prático para um jovem que quer se capacitar, quer mergulhar realmente no mundo muçulmano, para trabalhar com os muçulmanos, enfim, qual conselho você daria? Bom, a gente precisa estar bem treinado, né? Pelo menos bem orientado. E aqui no Brasil a gente tem boas escolas de treinamento, a Missão Mais é uma delas, mas na questão de islamismo aqui é só uma introdução, não é? Mas existe um centro de treinamento, do qual eu também faço parte lá do corpo docente deles, que é a Missão Evangélica Árabe do Brasil. É uma missão que foi fundada pelo pastor Flávio Ramos, que hoje é o diretor também do Movimento Perspectivas Brasil, e ela está situada ali na cidade de Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, onde nós temos uma comunidade muçulmana expressiva, bastante árabes estão por ali, de libaneses, sírios, palestinos também. E ali você tem um treinamento específico, então você vai estudar sobre a teologia islâmica, você vai entender aspectos importantes para um primeiro contato com muçulmanos, estratégias para lidar com ele, e a parte prática também vai ser ali. Então, no dia a dia você vai lidar com a comunidade muçulmana que fala a tua própria língua, fala português e está naquele lugar. Então, assim, para treinamento dentro do Brasil, eu recomendaria a Missão Evangélica Árabe do Brasil para qualquer pessoa se aperfeiçoar. Além do treinamento local, para aqueles que não podem ir lá, viver lá, a gente está lançando agora, está para sair agora no final de outubro, um curso online, totalmente online, 100% online, sobre islamismo. Então, o curso básico, o curso intermediário e o curso avançado, daqui a pouco vai estar nas plataformas da NEAB, Missão Evangélica Árabe do Brasil. Perfeito, professor Caleb. E fala aí sua rede social para as pessoas poderem te seguir, tentar também tirar dúvidas. Pode seguir a gente lá, é um Instagram meio eclético, a gente fala da família, fala do ministério, fala de curiosidade do mundo árabe, especialmente do Oriente Médio e do Norte da África. É @Caleb com B mudo, Caleb com C e com B mudo, Conexion, que é com X-I-O-N no final. Então, é a que eu mais uso, né? O Instagram. Se você quiser entrar lá, você vai poder então ter aí uma interação com a gente e também a gente pode tirar algumas dúvidas se você precisar. Então, perfeito, pessoal. Quero agradecer mais uma vez ao professor Caleb pela presença aqui, pela oportunidade de a gente poder bater esse papo. E a minha oração é que esse podcast possa tocar no seu coração para que você possa ser um mobilizador pela causa, um investidor pela causa também, e que você também possa se mover para realmente entender aquilo que Deus está direcionando e, quem sabe, também trabalhar com os muçulmanos, né? Benção.
Então, esse foi o episódio de hoje e até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Show.